E aí, Ricardo, tudo bem por aí? Como é que tá Brasília? Como é que amanhece Brasília hoje, depois daquele furacão de ontem? Olha, bem mais tranquilo hoje, certamente, né? Com bem menos movimentação, né? Ontem foi um dia realmente que pegou todo mundo de surpresa, principalmente porque a agitação começou logo cedo, né? Mas hoje já está num clima bem mais tranquilo. Aqui, quinta-feira é um dia que já começa a parecer sexta, né? Principalmente para muitos parlamentares, né? Embora a gente continue trabalhando, a cidade começa a ficar cada vez mais vazia, né? Ô Ricardo, pois é, e dá para fazer um rescaldo dessa história toda aí de vacinação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? A gente já tem um saldo que a gente pode trazer aí para os nossos ouvintes, um saldo dessa investigação, o saldo dessa história. O que a gente pode dar aí de informações? Olha, na verdade, assim, terminada essa primeira fase em que apresentaram-se as ações, né, ali os documentos dessa investigação, né, foi liberado pelo ministro Alexandre de Moraes os ofícios da PF, a posição da Procuradoria-Geral da República, a própria decisão dele, né, e os primeiros investigados começaram a ser ouvidos, né, embora Mauro Cid tenha ficado calado no seu depoimento. Dá para dizer o seguinte: primeiro, que há muita prova, há muita informação reunida pela Polícia Federal que mostra que aquela inserção de dados falsos não partiu de fonte externa, um hackeamento ou algo assim, né? Acho que fica muito claro isso quando você vê toda a cronologia, as mensagens travadas por Mauro Cid com outros militares, o fato disso ter sido depois acessado dentro do Palácio do Planalto pelo usuário que está no nome de Jair Bolsonaro e que tem como e-mail, tinha como e-mail o de Mauro Cid, né, que era o responsável pela conta e tal. Então, assim, é muito difícil para o presidente, e talvez isso seja o grande problema para a oposição tentar criar uma resposta para isso, né? Até agora não conseguiu. É muito difícil você sair da linha de que de fato houve ali uma inserção fraudulenta de dados, né? São as provas que estão colocadas. Então a situação do Mauro Cid especificamente fica muito difícil, né? Porque no caso dele, além de todos os dados que estão em registro, né? Da inserção de dados, depois do acesso ao certificado, etc., há mensagens em que ele fala disso, inclusive mensagens que travou no WhatsApp, né, de conversas. Então, tanto o Mauro Cid quanto alguns interlocutores, Ailton, por exemplo, que é um dos presos lá no Rio de Janeiro, ficaram numa situação muito difícil. No caso específico do Mauro Cid, porque não só o presidente da República, mas a mulher dele e a filha dele foram beneficiadas pela fraude, né? Então, é difícil tirá-lo dessa situação. O que o grupo de Bolsonaro, do presidente, vai tentar fazer, pode tentar fazer, mas é uma operação delicada, é dizer que tudo partiu do Mauro Cid sem que o presidente tenha tomado conhecimento. Não é fácil, porque Mauro Cid era o ajudante de ordens do presidente, né? E assessor dentro do Palácio do Planalto. E não teria por que Mauro Cid fazer isso sem que ele não seria beneficiado em nada com aquilo, apenas Bolsonaro poderia ser beneficiado, né? Então não é fácil. E não é fácil também porque você não pode melindrar Mauro Cid, que sempre esteve próximo do Bolsonaro em tudo que aconteceu durante o governo. Então é perigoso também você nesse momento jogar ele para se virar sozinho, né? Então essa é a situação de Mauro Cid muito difícil. As provas contra ele são muito contundentes. Bolsonaro pode tentar jogar tudo nas costas dele, mas tem esse risco todo, né? E há algumas perguntas, Ricardo, que parecem até um pouco triviais para serem feitas ou respondidas no caso do ex-presidente Bolsonaro, que sempre, e ontem em mais uma manifestação disse: olha só, as coisas contra mim acontecem, etc., mas mexer com a família é um problema. O presidente da República não teve curiosidade de saber, por exemplo, se Michele Bolsonaro ou se a sua filha tinham as condições necessárias para ir para o exterior tranquila e abertamente? Não fez sequer uma pergunta para dizer: gente, não precisa levar certificado de vacinação? Porque, bom, essa pergunta todos os brasileiros se faziam a cada viagem que precisavam fazer para o exterior. Precisa de certificado, precisa disso. As pessoas faziam isso para entrar no campo de futebol no dia a dia, quando havia a cobrança diária do certificado. Imaginar, claro, que o presidente da República possa pensar: não, eu sou uma figura que tem algum tipo de imunidade ou tem um acesso diferente. Claro, isso é evidente. Mas imaginar que ele deixaria o país pensando apenas exclusivamente, dizendo: não, tá tudo certo. E alguém bateu nas costas do presidente e disse: tá tudo certo, presidente, pode ir embora, vamos sair aqui, não vamos passar a faixa não, tá tudo ok, não precisa se preocupar com a documentação.
é um pouco crível, é muito pouco crível de que nenhum questionamento tenha sido levantado pelo presidente da República para que essa história, ou pelo menos essa alegação que parece se desenhar como a principal, Ricardo, de que o presidente da República, como a pessoa que estava ao lado dele em episódios de críticas às urnas, em episódios diários ou semanais, melhor dizendo, das suas lives de quinta-feira, lá com documentos X e Y dizendo: presidente, agora fala isso aqui, próximo passo, diga isso aqui, e que convivia a ponto de ter, como está relatado no processo, de ter o acesso utilizado no gov.br, que é o acesso pessoal nos sistemas do governo, de que essa pessoa agiu todo momento e a todo tempo sem nenhuma conversa com o presidente da República, né? Não, o ajudante de ordens, ele tá aí para fazer essas burocracias mesmo, e para que o presidente não se preocupe com isso. Teoricamente seria isso, mas o próprio Bolsonaro disse que quando foi à Europa perguntou sobre cartão de vacinação em outra ocasião, numa ocasião anterior. Então, assim, o presidente tinha sim essa preocupação. E no caso específico da ida para os Estados Unidos, a filha do Bolsonaro, que também teria dados fraudulentos incluídos, ela utilizou esses dados fraudulentos, segundo a Polícia Federal, em 3 ocasiões, porque ela não foi apenas naquela vez que ela foi junto com ele e usou visto diplomático. Então, assim, há um fato aí colocado. Outra coisa, o cartão de vacinação foi impresso, como eu disse, o certificado no Palácio do Planalto, horas antes da viagem para os Estados Unidos, sem que Mauro Cid tivesse qualquer motivo para fazer isso, a não ser beneficiar Bolsonaro. E quando Bolsonaro já estava nos Estados Unidos, a mesma conta foi utilizada também para emitir um novo certificado de vacina. Ou seja, ali Mauro Cid já não estava mais junto com Bolsonaro, né? Então já não era mais Mauro Cid que estava ali. Então eu acho que isso aí tem que ser colocado. Agora, tem um ponto que difere totalmente desses outros e que merece uma discussão separada, que há certa razão daqueles apoiadores do presidente, que é a questão de isso estar colocado no inquérito das milícias digitais, né? Me parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que esse caso não tinha nada a ver com milícia digital, ele não guarda correlação com nada do que está no inquérito, então não faria sentido que isso ficasse nesse inquérito no Supremo Tribunal Federal nas mãos de Alexandre de Moraes. Mas é uma discussão que a gente já tem há algum tempo, que várias coisas estão sendo colocadas no Supremo Tribunal Federal para ficar nas mãos de Alexandre de Moraes, embora tivessem que estar com juízes federais, ou com outros juízes, porque nada tem a ver com o assunto. Então essa é uma linha relevante de se discutir, né? O fato de que há aí vamos dizer assim, um desrespeito ao juízo natural. Mas do ponto de vista das provas e do que está colocado lá, a situação do presidente é muito complicada do ponto de vista jurídico. Ainda que politicamente isso não queira dizer muita coisa. O ex-presidente Lula ficou preso 580 dias e virou presidente da República. Então, falar desgastou o presidente a ponto de impedi-lo de disputar, não existe isso no Brasil. Não existe para ninguém, né? O que existe é um risco judicial, jurídico, que pode levar mais adiante, mais à frente, até mesmo uma prisão. Ricardo, vamos dar uma pincelada aqui do que foi também para falar do presidente atual, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa primeira derrota, e essa com o carimbo muito evidente de derrota no que se refere ao marco do saneamento. O governo tinha uma ideia de fazer com que os processos que já estavam bem adiantados do marco legal do saneamento, eu ouvi de uma pessoa aqui do governo de Minas à época, integrante da ARSAI, que estava absolutamente desesperado com o resultado do decreto presidencial e que achava que haveria disposição do Congresso de mudança, porque muita prefeitura já tinha se estruturado, tinha muita gente com ideia de investir no marco do saneamento. Mas o governo literalmente sofreu uma bela derrota para essas mudanças que foram derrubadas no decreto presidencial. É verdade, foi a segunda derrota na semana, né, com características completamente diferentes. No PL das fake news, o governo perdeu ao lado de Arthur Lira e dividiu essa derrota com Arthur Lira. Muita gente colocou a derrota mais na conta do Lira do que de Lula. Agora, no caso do marco do saneamento, foi diferente. Foi uma derrota efetiva do governo, 295 votos a 136, uma sonora derrota, e com o apoio de Lira. Lira não apoiou o governo nessa. Lira estava junto com o Centrão. Na verdade, foi um grande recado do Lira para mostrar a força que ele ainda tem e para dizer para o governo o seguinte: olha, como está, as coisas não vão andar. A gente precisa de emendas para votar.
não adianta dar cargo nem nada disso. O Lira tem dito isso muito, né? Que o Congresso de hoje é completamente diferente do Congresso de 2002, 2003, quando o Lula começou seu mandato, o seu primeiro mandato. Hoje o Congresso está à direita e hoje entregar cargos de segundo escalão não resolve a situação. Hoje os parlamentares querem, precisam e exigem emendas parlamentares para poder votar. Então eles simplesmente disseram o seguinte: olha, as emendas não estão saindo, estão sendo represadas, sobretudo pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é inclusive um dos grandes interessados nessa mudança do marco saneamento, porque envolve a possibilidade da prefeitura na região metropolitana de Salvador poder usar estatal lá. Então, foi um recado para ele, dizer o seguinte: olha, se não mudar a articulação, o governo vai perder todas no Congresso. Eu acho que o Lula vai entender essa derrota como um recado de que realmente algo precisa ser modificado na relação com o parlamento.